Olá, meus alunos da Escola Maria Verde de Pinho, da eletiva de Matemática Básica 2, né? Nesse vídeo aqui eu estarei mostrando a vocês a segunda parte, tá? Do conteúdo de operações básicas, tá? Lembrando que eu já gravei um vídeo, né? A respeito da operação adição, e eu vou colocar o link desse vídeo na descrição abaixo, tá bom? Para vocês virem, antes de vocês assistirem esse vídeo, tá? Quem ainda não assistiu, assista a primeira parte, tá ok? Então, ó, lá no primeiro vídeo nós falamos sobre a adição, né? A operação, uma das operações básicas, né? Nós fizemos uma breve introdução. Aí nesse vídeo aqui, nós vamos dar continuidade falando a respeito das propriedades da adição. E depois vamos ver aqui outra operação básica, que no caso seria a subtração, tá bom? Então, ó, perceba que em relação às propriedades da adição, nós temos aqui três, né? A primeira, né, ela é a mais óbvia, né, que a gente chama de propriedade do elemento neutro. E o que que diz essa propriedade? Né? Que quando eu tiver um número, né, um número qualquer, né, genérico, mais o valor zero, o resultado dessa soma, né, vai dar o que? Vai dar o próprio número, né? Um exemplo, vou pegar aqui, ó, 3 mais 0. Perceba que eu tenho aqui, ó, um número qualquer, né, no caso 3, mais 0. Aqui eu posso aplicar, né, a propriedade do elemento neutro, onde qualquer número somado mais 0 vai dar o que? Vai dar o próprio número, que no caso é 3, né? Essa propriedade aqui nós chamamos de propriedade do elemento neutro, ok? Já aqui na propriedade B, né, que eu coloquei aqui, ela se chama propriedade comutativa, né? E o que que diz, qual é o conceito, né, dessa propriedade aqui? É que não importa, né, os valores, né, a alteração dos valores. Tanto faz eu somar o primeiro, né, com o segundo, ou eu posso inverter esses valores, né? Antes o valor que estava por último eu posso trazer para frente, né? E não importa, né, essa alteração. O resultado sempre será o mesmo. Um exemplo, vou colocar aqui 3 mais 4, que é igual, ó, a 4 mais 3. Observe o seguinte, ó, que não importa a ordem dos fatores, ó. Tanto faz eu fazer a soma, primeiro o 3, né? Fazer o 3 mais 4, né? Que vai dar o quê? Vai dar 7. Como eu posso inverter, né? Eu posso somar antes, colocar o 4, né? O 4 mais 3, que também vai dar 7. Então, a ordem dos fatores não altera o resultado, que no caso aqui, no exemplo que eu coloquei, dá igual a 7, né? Essa propriedade aqui, onde nós podemos alterar, né, a ordem dos fatores, nós chamamos de propriedade comutativa, ok? E por fim, nós temos aqui a terceira propriedade, que nós chamamos de propriedade associativa, né? O que que diz, qual é o conceito, né? O que que nós podemos compreender, né, dessa propriedade aqui, né? Que um exemplo, né? Nós temos aqui, ó, as expressões a mais b mais c, né, igual a mais b mais c. Dessa expressão aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer uma associação. Como assim? Eu posso fazer a soma primeiro, analisando aqui antes da igualdade, né? Eu posso somar primeiro o a mais o b, né? Aí a soma desse resultado aqui, né, o valor final, eu posso somar mais o c. Ou, o que que eu posso fazer? Primeiro, eu posso somar o b mais o c, né? E a soma desse valor aqui, desse resultado aqui, eu vou somar mais o a. Em ambos os casos, vai dar o mesmo resultado, né? Quando eu conseguir, né,
aplicar essa propriedade aqui, onde eu posso associar, né, os valores, né, eu posso somar primeiro uma parte da expressão, depois eu somar mais a outra, né, e vice-versa, né, que é o que acontece aqui. Nós chamamos isso aqui de propriedade associativa. Um exemplo, vou pegar aqui, ó, 2 mais 3 mais 4 igual a 4 mais 3 mais 2. Ok? Então vejam aqui. O que eu posso fazer aqui, né? Reparem, ó. Eu posso fazer uma associação. Como assim? Eu posso somar primeiro essa expressão aqui, ó. 2 mais 3. E depois que eu fizer essa soma, eu posso somar mais o 4. Né? Ou posso fazer o seguinte, eu posso pegar aqui, ó. Primeiro, somar o 4 mais o 3. A soma desse resultado aqui, eu somo mais o 2. Em ambos os casos vai dar o mesmo resultado. Quer ver, ó? 2 mais 3 dá o quê? Dá 5. Mais, sobrou o quê? Sobrou 4. 5 mais 4 vai dar 9. Vamos conferir aqui. 4 mais 3, 7. O que foi que sobrou aqui, ó? Mais 2. 7 mais 2 é igual a 9, né? Então percebo que nesse caso aqui eu apliquei a propriedade associativa, ou seja, eu associei, né, as expressões, né? Tanto faz eu somar uma parte, né, da expressão primeiro, como eu posso somar a outra parte, né? Isso aí cabe a pessoa que estiver, né, fazendo o cálculo, ok? Então essa propriedade aqui, né, onde nós fazemos essa associação, nós chamamos de propriedade associativa, ok? Dando continuidade agora, vamos falar aqui sobre uma outra operação básica, no caso, a subtração, né, que nós podemos dizer, né, podemos afirmar que seria o oposto, né, da adição. Né? Aí vamos ver aqui alguns exemplos, iniciando primeiro, ó, pelas operações com números inteiros, né, ou seja, aqueles números que não são quebrados. Temos aqui um exemplo, ó, 326 menos, né, o sinal que indica a subtração é o sinal de menos, né? 326 menos 51, tá? Como é que a gente vai fazer essa subtração? Nós podemos organizar, né, em uma forma de conta, né? Como? Nós vamos pegar aqui os valores, né? Temos aqui, ó, 326. Assim como lá na adição, né, nós podemos também estar reorganizando aqui essa operação, né, esse cálculo, alinhando os valores um abaixo do outro, né, 51. Note que aqui, ó, percebo que eu alinhei, ó, os valores, né, aqui na direita, né, nessa parte aqui. Eles são alinhados à direita, ok? E o sinal que indica uma subtração, sinal de menos. Com isso eu posso fazer aqui o cálculo da subtração. Primeiro, ó, iniciando, ó, a subtração da direita para a esquerda, né? Ó, 6 menos 1 vai dar o quê? 5. Aqui, ó, perceba que o 2 ele é menor do que o 5, né? Então eu vou pedir emprestado uma casa decimal aqui desse lado esquerdo aqui, né? Eu vou pedir um emprestado, que no caso aqui vai ficar o que? Vai ficar 12, né? Como se fosse 12. 12, né? Menos 5 ou 5 para 12 vai dar o que? Vai dar 7. Né? Aí esse mesmo 1 aqui, ele desce para cá. Né? 3 menos 1 vai dar 2. Portanto, ó, o resultado aqui dessa subtração, 326 menos 51, é o equivalente a 275. Né? É desta forma aqui, né, que nós fazemos aqui
o cálculo, né, de uma subtração de números inteiros, né? Nós alinhamos os valores, né, à direita e subtraímos, né, os valores da direita para a esquerda, ok? Agora, veja aqui, ó, como que a gente faz uma operação com números decimais, né? Que são que os números quebrados, que tem vírgula, né? Um exemplo aqui, ó, 168,34 menos 52,3, né? Então, novamente, eu vou montar nessa operação aqui, né? Vou colocar primeiro esse valor aqui, né? 168,34. E repare, né, que quando eu tenho valores com vírgula, né, números decimais, eu tenho que ajustar, né, quando for montar aqui a operação, a vírgula tem que ficar abaixo de vírgula, né? Então essa vírgula aqui ela deve ficar justamente logo abaixo dessa daqui, tá? Na continha. Então, ó, vírgula, o que vem depois da vírgula? É o 3. E antes da vírgula nós chamamos do valor inteiro, né? O que vem antes da vírgula é o número inteiro. O que vem depois são os números decimais, né? E por aí vai. No caso aqui, ó, o que vem antes da vírgula é o 52. 52. Passo o traço aqui, sinal de menos, né? Perceba que aqui, ó, ficou um valor, né? Ficou um vácuo, né? Sem nenhum valor aqui. Eu posso simplesmente colocar o zero aqui, né? Tanto faz eu considerar 52,3 quanto 52,30, que é a mesma coisa, tá? Pronto, ó, montei e agora eu posso fazer a subtração, né? Ó, 4 menos 0 vai dar 4. 3 menos 3, 0. Vírgula abaixo de vírgula, né? Então vem aqui e coloco outra vírgula aqui embaixo, tá? Continuando, ó, 8 menos 2, 6. 6 menos 5 vai dar o que? Vai dar 1. E 1 menos 0, né? Que aqui é como se tivesse um 0. 1 menos 0 é igual a 1. Portanto, ó, essa subtração aqui de números decimais é igual a 116,04, ok? Então é desta forma aqui que nós fazemos um cálculo, uma subtração, né, de operações com números decimais, né? Sempre lembrando, né, que as vírgulas devem ficar uma alinhada à outra, né, uma abaixo da outra aqui. Tanto aqui na subtração, né, como no resultado, né? A vírgula também tem que estar alinhada com as demais, ok? Agora eu vou mostrar aqui para vocês a regrinha, né, que eu coloquei aqui como a regrinha do jogo dos sinais, né? Onde nós temos aqui, por exemplo, ó, mais com mais, essa soma aqui, né, de sinais diferentes, iguais na verdade, né? Dois sinais positivos, o resultado, né, um sinal também positivo, ó. O outro, mais com menos, aí já são sinais diferentes, né? Mais com menos dá menos. Novamente, ó, sinais iguais, né? Perceba que quando eu tiver sinais iguais, ó, menos com menos, mais com mais é mais. Quando eu tiver sinais iguais, a soma, né, vai ser sempre positiva, o resultado, né? E quando eu tiver sinais diferentes, ó, menos com mais vai dar menos. E mais com menos vai dar menos, né? Quando é que eu utilizo, né, esse jogo dos sinais aqui? Quando eu tiver uma expressão, né, onde eu vou ter um sinal dentro e fora do parênteses. Como assim, ó? Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, menos, abro parênteses, menos 2. Quando eu tiver uma situação como essa, né, eu tenho um sinal dentro do parênteses, né, junto com o valor, e um sinal fora do parênteses, né?
Aí eu utilizo esse jogo dos sinais aqui, ó. Vejam aqui, ó. Menos com menos, se a gente observar aqui, ó, essa soma, ó, sinais iguais, ó, o resultado vai dar um sinal positivo, né? Então, menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais. Aí eu repito 2, né? Outro exemplo. Vou colocar aqui menos, abro parênteses, mais 5. Ok? Novamente, ó, tem um sinal fora do parênteses e um sinal dentro do parênteses, né? Quando isso acontece, eu posso utilizar aqui esse jogo dos sinais, ó. Olha aqui, ó, menos, ó, aqui, ó, menos com mais, o sinal, ó, o resultado vai ser o quê? Um sinal negativo. Porque notem, sempre quando eu tiver os sinais diferentes, o resultado, né, vai ser um sinal negativo. E quando eu tiver sinais iguais, ó, menos com menos, mais com mais, o resultado, ó, sinal positivo. Como aqui, né, no caso, são sinais diferentes, né, então o resultado vai ser negativo, menos 5, ok? Um exemplo, ó. O último exemplo aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando é que eu posso utilizar a regrinha, né? Quando eu tiver aqui um valor, né? E junto com esse valor um sinal, positivo ou negativo. Isso tudo dentro de um parênteses, né? E fora desse parênteses eu tenho aqui, eu devo ter outro sinal, né? No caso aqui eu tenho um sinal de menos. Um exemplo aqui, ó. Pegar aqui menos, né? Abro parênteses, menos 7, né? Então tá aqui, ó. Menos com menos vai dar o que, ó? Notem. Menos com menos vai dar mais. E eu repito o valor, ok? Então é dessa forma aqui que a gente utiliza aqui esse jogo dos sinais, tá bom? Vamos aqui o outro exemplo, ó. Exemplo 2. Eu tenho aqui a expressão A menos B, né? Menos, quer dizer, abre parênteses, B mais C, fecha parênteses. O que eu vou fazer aqui, ó? Nesse caso aqui, observe que eu não tenho só um valor, eu tenho dois valores dentro do parênteses, né? Então, o jogo dos sinais aqui eu tenho que utilizar tanto no primeiro valor quanto no segundo valor. Tanto é que aqui, ó, o resultado, ó, vai dar o que? Vai dar A menos B menos C. Vamos entender isso aqui na prática, ó. Tem aqui, ó, considerar A como, por exemplo, 2 menos, abre parênteses, colocar aqui 5 mais, colocar o C aqui 3, fecho parênteses, ok? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou utilizar o jogo dos sinais, mas antes, ó, eu tenho aqui o 2 isolado, né? Então eu vou repetir o 2. Agora repare, ó, dentro do parênteses, percebam que eu tenho dois valores positivos, ó, o 5, apesar do sinal do mais não aparecer, né? Esse 5 aqui, ele é um valor positivo, né? Mais 3. Então o jogo dos sinais ele tem que valer tanto para o 5 quanto para o 3. Então, ó, menos com mais, né, do 5 aqui, ó. Tá aqui, ó. Menos com mais, sinais diferentes, vai dar o quê? Vai dar negativo, né? Então eu vou aqui, ó. Menos, aí eu repito 5. Menos 5. Novamente, ó. Menos com mais do 3 agora, ó. Antes foi do 5, agora do 3, ó. Menos com mais, tá aqui, ó. Menos com mais vai dar novamente negativo. Menos, repito o valor. No caso agora o 3. Com isso, né, eu posso fazer a conta, né, a operação. Então vai ficar 2, né, menos 5, menos 3, no caso aqui eu tenho uma soma, né, de valores com sinais idênticos, né. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir o valor, perdão, vou repetir o sinal e vou somar os valores, né, 5 mais 5
com mais 3, né? Vai dar 8. Igual a 2 menos 8. Aqui, ó, eu tenho sinais diferentes. Então eu vou fazer uma subtração aqui, tá? E vou conservar o sinal do maior, que no caso é 8. 8 menos 2, né? Equivalente a menos 6. Isso aqui eu vou estar mostrando agora, né? Como é que eu faço aqui esse cálculo, né? Quando eu tenho aqui valores com sinais diferentes, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, né? É como que funciona esse jogo dos sinais, né? Quando eu tenho situações como essa, né? Quando eu tenho valores, né? Com sinais, né? Dentro do parênteses e um sinal fora desse parênteses, tá bom? Então vamos aqui, ó. Quando é que eu devo somar ou subtrair, né? Vejam aqui, ó, o esboço que eu coloquei aqui, ó. Quando eu tiver sinais iguais, né, em uma expressão, o que eu vou fazer? Eu vou somar os valores da expressão e vou repetir o sinal, né? Temos aqui, ó, A mais B. Perceba que aqui, ó, os sinais são iguais, né? O que eu faço? Eu vou somar os valores e vou repetir o sinal, né? Se antes era mais, vai permanecer sinal de mais. Um exemplo, ó. Vou colocar aqui mais 2 mais 3, né? Então aqui, ó, sinais iguais, mais com mais, o que eu vou fazer? Eu vou somar e vou repetir o sinal. 2 mais 3, 5, né? E vou repetir o sinal, no caso, mais 5, ok? Aqui, ó, novamente, ó, sinais iguais, menos e menos, né? Eu vou somar os valores e vou repetir o sinal. No caso aqui, antes era mais, né? Agora aqui abaixo, embaixo, são sinais negativos, né? Então vamos lá, um exemplo. Vou colocar aqui menos 4 menos 3 igual a. Então o que eu vou fazer? Sinais iguais, eu vou somar, né? No caso aqui, e vou repetir o sinal. Então eu vou fazer a soma, ó, 4 mais 3 vai dar 7. E o sinal, o que eu vou fazer? Eu vou só repetir. Não eram sinais negativos em ambos os valores, então eu vou lá e repito. Então, perceba, quando eu tiver sinais iguais, eu somo os valores, né? E repito o sinal, tá bom? Agora vejam, ó, o que acontece quando eu tiver valores com sinais diferentes, né? O que eu devo fazer? Ó? Quando for sinais diferentes, eu devo subtrair, né? Eu vou subtrair os valores e vou conservar, né? Vou conservar o sinal do maior, tá? Essa é a regrinha. Um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, sinais diferentes, ó, menos e mais. Menos 2 mais 5. Quando eu tiver sinais diferentes, o que eu devo fazer, ó? Subtrair os valores, né? Então eu vou pegar o maior e subtrair pelo menor, né? 5 menos 2 dá o quê? Dá 3. E o que eu faço com o sinal, ó? Eu vou conservar o sinal do maior. Entre 5 e 2, qual é o maior valor aqui? É o 5, né? E perceba que o 5, ó, o sinal que antecede ele é um sinal positivo, sinal de mais. Então eu vou conservar o sinal de mais, tá bom? O outro exemplo, ó, mais 3 menos 5, né? Novamente, ó, sinais diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair os valores e vou conservar o sinal do maior. Então tá aqui, ó. Vou subtrair, ó. Pegar o maior pelo menor. 5 menos 3 vai dar o quê? Vai dar 2. E o sinal, o que eu faço? Eu vou conservar o sinal do maior, ó. Qual é o maior valor aqui? É o 5 ou 3? Notem que é o 5, né?
E o sinal que antecede o 5, ó, é um sinal negativo. Portanto, o sinal que eu vou adquirir aqui, que eu vou conservar, ó, no resultado é o menos, tá? Menos 2. É assim que funciona aqui, ó, essas expressões aqui, ó. Quando eu tiver sinais iguais, ó, os valores com sinais iguais, eu vou somar e vou repetir o sinal, né? Se for mais com mais, vai dar mais. Menos com menos, eu vou somar e o resultado vai dar menos, né? Quando for sinais diferentes, eu vou subtrair e adquirir o sinal do maior, tá ok? Pronto. Agora, vou estar passando aqui um exercício para vocês, tá? Exercício, ó, dia 20/8, na atividade do dia 20/8 de 2020, 20 de agosto. Onde vocês irão resolver aqui essas expressões, tá? Tendo aqui 4 itens, né? 4 expressões para vocês estarem resolvendo aqui, de acordo com o que vocês viram nesse vídeo, tá bom? Quando vocês concluírem essa atividade, vocês devem enviar o registro, né, a foto lá no Google Sala de Aula, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar mandando mensagem lá no grupo ou no meu privado, tá? Um abraço a todos.